Gleiser, temos aqui um monte de perguntas, não sei por onde começar. Se possível for, assim, a gente responder, para a gente tentar responder ao máximo de perguntas. Ele pergunta como podemos, nesse momento em que vivemos, essa busca pela tecnologia, etc., sobretudo digital, sensibilizar as pessoas de que produção do conhecimento é importante para a nossa evolução. Pois é, então eu acho que você meio que respondeu a pergunta dentro da sua própria pergunta, porque esses meios de produção tecnológicos aí que você mencionou, que basicamente, se você olhar para a economia americana hoje em dia, e se olhar para quem que está dominando a economia americana hoje em dia, são essencialmente 4 empresas. Né? É a Amazon, é a Google, é a Apple, a Microsoft e também lá as empresas do Elon Musk, Tesla, etc. e tal. Todas essas empresas são essencialmente baseadas em tecnologias digital. E de onde vêm essas tecnologias digitais? Vêm da física quântica. Então, no início do século XX, um bando de cientistas queriam entender como os átomos funcionavam e não tinham a menor ideia de que, através da física que eles iam desenvolver para isso, eles iam transformar o mundo. Essa tecnologia ia transformar o mundo. Mas foi isso que aconteceu. Então, a ciência básica, ela faz isso. Né? Você se pergunta coisas que eventualmente vão ter um impacto profundamente transformador no mundo. O cara que inventou a internet era um físico trabalhando num laboratório de partículas lá na Suíça, chamado CERN, que queria criar um modelo de comunicação eficiente entre os milhares de cientistas e técnicos e engenheiros que trabalhavam nesses experimentos. Aí o cara criou o www. Entendeu? E aí o que aconteceu? Boom! Transformou o mundo, né? Mas não era a intenção do cara, não era essa, né? Então, obviamente, transformou o mundo. Isso é que é o papel, às vezes, muito surpreendente, né? Da aposta que a gente faz com a ciência básica. Então, a gente não pode nunca esquecer disso. Infelizmente, o Brasil está esquecendo disso. Acho que vem chumbo grosso aí, Fábio Lacerda, porque parece que deve ter uma grande teoria ou da física quântica, eu não sei. O Fábio Lacerda pergunta: esse caos e descontrole que a humanidade parece estar vivendo seria um prenúncio do paradoxo de Fermi, é isso? E aí minha produção, para não me deixar no vácuo, já respondeu aqui, ó, Dani, paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para ou contato com tais civilizações. Isso, assim, como se eu tivesse entendido aqui essa explicação. Vou fingir que entendi, tá, Gleiser? Deixa eu reexplicar isso. Basicamente, a ideia é a seguinte: o Fermi, muito rapidamente, ele falou assim, que a galáxia que a gente mora, né, a gente está aqui no nosso Sol, e planetinha e tal, na nossa galáxia, ela tem mais ou menos uns 200 bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Então, o cara, em 1950, ele fala, mas espera aí, se existem tantos planetas e alguns deles podem ter uma estrela que é mais velha, milhões mais velhas que o nosso Sol, devem existir muitas civilizações avançadas na galáxia, e se elas eram avançadas milhões e milhões de anos antes da gente, elas deveriam já ter colonizado a galáxia inteira. Então, cadê todo mundo? Cadê essa moçada aí, fora a moçada de Varginha, né, que eu sei que vê um monte de coisas lá no céu e tal. A verdade é que a gente não teve nenhum contato direto com os extraterrestres. Então o Fermi se pergunta, esse é o paradoxo do Fermi, como é possível a vida ser comum na galáxia e a gente não ter contato com um monte de inteligências extraterrestres? Então, será que a gente está sozinho? Essa é a pergunta. Aí tem um monte de respostas por que a gente nunca encontrou com os extraterrestres, que são as respostas ao paradoxo do Fermi. E uma delas, que eu acho que é a que o senhor está mencionando aí, é a seguinte, é que toda civilização que desenvolve tecnologias de ponta, especialmente tecnologias nucleares, eventualmente se autodestroem em alguns séculos. Então, o silêncio dos extraterrestres vem deles terem se autodestruído por causa das tecnologias nucleares, né? Então, o que ele está falando aí, será que esse nosso caos que a gente está vivendo, e um dos riscos existenciais que você mencionou de passagem lá no iniciozinho, é justamente o fato da gente ter um monte de armas nucleares, né? Essa coisa do desarmamento nuclear, a gente meio que não está mais pensando nisso, mas tem milhares e milhares e milhares de bombas de hidrogênio
prontas para serem detonadas nesse momento, né, por caras que têm um controle tipo Trump, né? O cara tem controle sobre isso, e o sujeito lá da Coreia do Norte também, Kim Jong-un. Então, a questão que ele fala é, será que esse é o começo do fim nesse sentido? E eu acho que não. Eu acho que esse caos social que a gente está vivendo, para mim, é o fim de uma época. É o fim do colonialismo. É o fim das heranças em que a sociedade se organizou através de preconceitos raciais e culturais, e meio que se separou em blocos, né? Então, os ingleses, tipo, né, nós somos aqui em cima, o resto do mundo fica embaixo da gente, né? E os portugueses que trouxeram os escravos da África e escravizaram os índios no Brasil, se colocando acima. Essa mentalidade colonialista, para mim, e essa pandemia, eu espero que eu esteja certo nisso, é um acelerador, é um catalisador dessa transformação, está terminando. Então, a gente está ficando cada vez mais misturado, a gente está ficando cada vez mais globalizado, e os grupos de resistência a isso, né, os extremismos religiosos, dos muçulmanos e um monte de outros por aí, são resistências tentando resgatar um passado que não é mais possível. Entendeu? Então, a gente precisa dar esse passo à frente e se entender como eu estava falando antes, uma espécie. E eu acho que a juventude, a geração Z, é a geração que vai fazer isso. Porque eles têm uma visão de mundo profundamente diferente da nossa. A nossa, eu estou aqui assumindo, moçada, que a maioria das pessoas que está assistindo isso não tem... Tamo junto, Gleiser, tamo junto. Espero que tenha uma moçada de 20, mas o ponto é o seguinte, nós, né, a minha geração, cresceu com um pé no mundo analógico, né, aquele telefone de rodar, né, aquela coisa, né, um telefone para a família inteira. Fio, né? E fio. Aquela coisa toda, e um pé no mundo digital. Essa moçada aí nasceu com os 2 pés no mundo digital. Então, o mundo, para eles, é muito diferente do nosso mundo. A gente tem aquela coisa meio saudosista, meio nostálgica, não sei o que e tal, mas a verdade é que o mundo agora é assim, né? E é o mundo deles. E nesse mundo deles, você tem uma fluidez muito maior de valores políticos, de valores sexuais, de valores de etnias, de cor de pele diferente, entendeu? Aquela coisa arraigada que a gente tinha antes está meio que sumindo, eu vejo isso direto. Então, para mim, esse é o início da grande transformação em que, sim, vão haver diferenças étnicas, sim, vão haver diferenças de escolhas sexuais, obviamente, e de partidos políticos, mas vai haver, acima de todas essas diferenças, vai haver a compreensão da nossa unidade enquanto espécie num único planeta, que é extremamente raro, aliás. Cicazinha pergunta, o professor acha que as pessoas estão realmente refletindo sobre o processo? Elas vão sair diferentes disso, ou seja, dessa pandemia? E essa é a última pergunta, eu acho que dá tempo aqui da gente responder. Olha, é difícil responder essa pergunta, porque eu não estou com o ouvido na casa de todas as pessoas do mundo, né? Quer dizer, infelizmente, a gente tem um acesso muito limitado ao que a maioria das pessoas está pensando, né? Então, a única maneira da gente responder isso é através da atitude das pessoas com relação à pandemia e com relação ao futuro. Se, quando a gente emergir dessa pandemia, porque eventualmente a gente vai sair disso, moçada, não é uma coisa que vai acontecer para sempre, né? A coisa a gente vai, mesmo que não tenha uma vacina 100% eficiente, a gente vai passar por cima disso. Então, a questão é como que as pessoas vão se comportar depois disso, da mesma maneira de antes? Será que as pessoas vão se beijar, se abraçar, pular carnaval, suar juntas da mesma maneira que faziam antes? Isso aí no Brasil é uma pergunta fundamental da existência do Brasil e tal, e eu não sei a resposta para isso, né? Eu posso te dar a minha resposta, eu vou tomar muito mais cuidado, porque eu estava hoje mesmo conversando com a minha família, e a gente fez um comentário muito interessante, que talvez seja verdade para a maioria de vocês também, que é o seguinte, desde que a gente começou a ficar em casa, que foi na primeira semana de março, ninguém ficou doente. Ninguém pegou uma gripezinha sequer, um resfriadinho bobo, nada, entendeu? Ou seja, obviamente, é quando a gente se expõe
escola, avião, cinema, que a gente fica mais exposto a esse tipo de problema. Então a questão é, será que a gente vai ser um pouquinho, não é que a gente vai virar bicho que vai fechar nas casas e tal, mas a gente vai mudar, eu acho, a maneira como a gente se comunica. Por exemplo, eu vou muito menos ao Brasil no futuro do que eu costumava ir, porque eu posso falar com as pessoas, em vez de pegar um avião, aeroporto, dormir mal pra caramba, comer mal, ir no hotel 3 dias para dar uma palestra de 1 hora e depois voltar, é um desgaste físico, emocional, econômico para as pessoas que estão me trazendo, gigantesco, fora a poluição do avião, do carbono, etc. Isso vai mudar. Será que você precisa ir no escritório do seu advogado lá na cidade para conversar com ele ou com ela? Não, você pode fazer o que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que vão haver transformações e o mercado imobiliário, em particular, eu acho que é um mercado que vai ser muito impactado com isso. Eu acho que as pessoas vão mudar um pouco a maneira como elas fazem negócio. Em vez de ficar indo a várias conferências longe e tal, acho que vai haver... Mas eu posso estar errado. As pessoas podem resolver esquecer disso tudo, entendeu? E o novo normal fica sendo o velho normal, né? Mas eu espero que não. Eu espero que a gente esteja aprendendo certas lições essenciais de como ser humano e continuar a ser humano nesse período difícil que a gente está vivendo. Gleiser, assim, como uma última pontuação, você sabe que você está encerrando, né? E já lhe agradeço por isso, em nome de toda a equipe do webinário, você está encerrando esse projeto hoje, que tem sido maravilhoso. A cada semana a gente tem conversado com grandes cabeças, né? E refletido muito junto com elas sobre tudo que a gente está vivendo. Então, como uma última pontuação dessa nossa conversa, e, portanto, desse webinário, eu ia até te citando, né, uma frase sua, que é uma imagem também, né, em que você diz que somos uma ilha de conhecimento dentro do oceano do desconhecido, voltando um pouco ao início da nossa conversa, né? Eu acho que essa é uma imagem muito bonita e muito assertiva, que você desenha para falar das nossas visões de mundo e do fato de que elas são sempre incompletas, né? Então, eu queria começar a partir dessa imagem que eu acho também bastante didática, para te perguntar um pouco sobre o mote também dos nossos encontros aqui, desses nossos 6 encontros. Qual a importância das perguntas nesse contexto e qual a expansão nessa ilha que a gente possivelmente estaria fazendo nesse momento da história da humanidade? Então, eu acho que a característica, ou pelo menos uma das características que mais define o ser humano é a curiosidade, é o querer saber, né? É aquela coisa, né? Em geral, os animais que a gente acha, mas meu gato é tão curioso e tal, na verdade, eles estão meio que procurando comida, né? Então, eles não têm uma curiosidade mais profunda com relação a como funciona o mundo, ou quem sou eu. Esse tipo de questionamento é um questionamento nosso. E ele deve ser celebrado todos os dias. E, para mim, quando a gente está pensando no que é uma vida que tenha sentido, né, uma vida que a gente possa acordar todo dia de manhã e falar, eu quero viver hoje. Hoje é um bom dia para viver. Essa vida que eu tenho é uma vida que pode ser celebrada cada vez que eu acordo. É justamente o querer saber que faz a gente valer a pena. Entendeu? É justamente essa nossa vontade de procurar, né? E eu sempre faço esse jogo de palavras que, aliás, não é nem meu, era do Hélio Pellegrino, que foi um grande... Aliás, eu acho que ele era mineiro, eu não tenho certeza disso, não era? Não era? Então, grande, fantástica pessoa. Se não nasceu aqui, era da turma dos Cavaleiros do Apocalipse. Então, ele falava da procura, né? Da ideia de você, através da sua busca pessoal, como, né? de como crescer como ser humano, você se autocurar. Então, a grande cura da dúvida existencial é se engajar com a curiosidade que é natural da gente, é querer saber mais e querer aprender mais. Então, a ilha do conhecimento, ela sempre vai continuar a crescer, e o que é interessante, porque sempre vão haver pessoas que vão querer saber mais, né? E é isso que enaltece o espírito humano, é justamente essa nossa vontade de se engajar com o desconhecido, com o oceano do desconhecido que está em torno de toda a ilha, né? Toda a ilha tem um oceano em volta e a ilha do conhecimento tem um oceano do desconhecido. E também a humildade que vem, intelectualmente, de entender que nesse oceano do desconhecido
existem certas áreas ou regiões que são incognoscíveis, que existem perguntas que a gente pode fazer que não tem uma resposta, né? O que não significa que elas não sejam extremamente importantes, né? Aliás, o Milan Kundera, né, na simples... como é que é? Como é que se fala em português isso? A insustentável leveza do ser? A insustentável leveza do ser, né? Ele disse o seguinte, que as perguntas mais importantes que podem ser feitas são as perguntas que as crianças fazem, né? Porque muitas dessas perguntas são perguntas sem resposta. E são justamente as perguntas sem resposta que levam você a querer continuar a perguntar, sempre buscando, porque a partir dessa busca você encontra pequenas respostas ao longo do caminho. E essas pequenas respostas ao longo do caminho são o que faz você querer continuar caminhando em direção à grande resposta final, mesmo que ela seja impossível de chegar lá. Então, a vida é um pouco isso, entendeu? É essa busca por essas pequenas respostas que levam a gente nesse longo, longo caminho que fazem a vida da gente valer a pena. Maravilhoso. Marcelo Gleiser, agradeço imensamente pela presença, encerrando, né, sobretudo com essa fala tão inspiradora aí, o nosso webinário. Agradeço também pela participação da Sabrina Rocha, ampliando, como sempre, o alcance dessa conversa. Quero agradecer ao público que nos acompanhou nesses 6 encontros do Conversa sobre Perguntas, e aos pensadores, né, que passaram por aqui: Ailton Krenak, Lala Denzelin, Eduardo Albuquerque, Grazi Mendes, Christian Dunker, Conceição Evaristo, Júlia Rebouças e ao Marcelo Gleiser. Agradecemos também as equipes dos 4 espaços idealizadores: Casa Fiat de Cultura, CCBB BH, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal. O webinário Conversa sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, uma iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, do Memorial Minas Gerais Vale e do MM Gerdau, com patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, CBMM, conta com o apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, além do apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, do Governo de Minas, Banco do Brasil, Vale e Gerdau. Obrigada a todas e todos que nos acompanharam nessa programação fantástica, que compartilharam em suas redes a nossa programação, que deixaram suas perguntas, seus comentários no nosso chat. Eu quero aqui também, rapidamente, tornar públicos os meus agradecimentos às equipes das instituições pelo convite, né, para essa agradável missão de mediar todos esses encontros, por esse belo trabalho coletivo de unir esforços, equipes e energias. Saímos todos e todas mais inspirados, eu acho que com um olhar mais ampliado e aprofundado sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada mais uma vez, Marcelo Gleiser, pela honra de te ter conosco aqui nesse encerramento. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.